Novas sanções ao ministro Alexandre de Moraes por questão relacionada à liberdade de imprensa. É o pacote Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não autorizou a visita dos filhos do presidente Bolsonaro durante o Dia dos Pais. Agora, essa questão da jornalista e também a restrição aí de conteúdo dos candidatos durante a eleição, durante o período eleitoral. Malandro não para, malandro dá um tempo. Chora petezada. A gente sempre disse e a gente sempre soube. Agora as provas estão aí. Caída a casa. E é com isso que o Lula vai perder a eleição. O PT já está dizendo, Lula perdeu a eleição. Estados Unidos impõe novas sanções contra integrantes do regime cubano. É isso mesmo. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira novas sanções contra integrantes e entidades do regime cubano, sob uma ordem executiva do presidente Donald Trump. As sanções visam 3 dirigentes do Instituto Cubano de Amizade com os Povos, incluindo Fernando González Viort, um ex-agente cubano condenado por espionagem. Além disso, 9 entidades cubanas, como o Ministério da Construção, foram sancionadas por sustentarem a estrutura econômica do governo cubano. Eduardo revela o que os Estados Unidos preparam contra um certo ministro do STF. É isso mesmo. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro revelou, em declaração recente, que os Estados Unidos estão se preparando para aplicar novamente a Lei Magnitsky contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eduardo destacou que a possibilidade de retomada das sanções já circula em veículos internacionais de peso, como o Financial Times. Segundo ele, a medida volta a ser considerada em Washington após a percepção de que o governo Lula não cumpre compromissos assumidos no cenário internacional. Já perceberam que ele tem um discurso para sua plateia e outro para os dirigentes internacionais? Segundo o próprio Lula, posso mentir para qualquer presidente do mundo, mas eu não tenho direito, porque aprendi com Dona Lindu de mentir para quem confia em mim, disse o petista. A Lei Magnitsky, usada anteriormente contra Alexandre de Moraes, prevê sanções econômicas e restrições a quem é acusado de graves violações de direitos humanos. Será que a gente já está sentindo o cheirinho de Magnitsky no ar? Bom, eu vou ter que reaprender a falar essa palavra tudo de novo, depois de anos, meses lutando para falar essa palavra, Ivan Kleber. Me tiraram a sanção, agora querem colocar de novo, vou reaprender então a falar Magnitsky. Geisiane, vamos com calma. Vamos, assim, com uma certa prudência nessa questão, né? O jornal Financial Times, ontem à noite, publicou, então, uma matéria onde diz ter ouvido fontes que, sim, as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes estão sendo consideradas pelo governo americano, embora nenhuma decisão tenha sido tomada. Obviamente que a palavra Magnitsky é citada. Eu vou ler aqui um trecho da matéria e a gente pode trazer o contexto, então, em que o governo americano está fazendo essa avaliação. Que diz o seguinte, abre aspas, a atenção dos Estados Unidos sobre de Moraes foi reacendida em parte devido a um caso que gerou debate sobre a liberdade de imprensa no Brasil. Atenção, o jornal fala em parte. A gente vai trazer o que pode ser a outra parte daqui a pouquinho. De acordo com uma pessoa familiarizada com um assunto que pediu para não ser identificada, o juiz autorizou buscas policiais contra um jornalista e 2 supostas fontes no âmbito de uma investigação sobre a cobertura da imprensa e a respeito de um juiz da Suprema Corte, o juiz Flávio Dino e sua família. Então, Geisiane, como nós trouxemos aqui na última sexta-feira, e a nossa audiência testemunha, nós fizemos a repercussão com vários grupos, né, internacionais, alguns até mais associados à esquerda, repudiando e dizendo que o movimento do ministro Alexandre de Moraes era perigoso para a liberdade de imprensa no Brasil. Nós fizemos esse trabalho na sexta, então, e isso aparentemente vai dando corpo aí para esse debate lá dentro da administração Trump. Agora, qual seria a outra parte, né? Nós podemos presumir aqui, não podemos ter certeza, mas é o pacote Alexandre de Moraes, que começa, por exemplo, com a dosimetria, que foi aprovada lá em dezembro no Congresso,
Integrantes do governo Trump até comemoraram a dosimetria. Estou falando de Christopher Landau, que é o vice-secretário de Estado à época, né? Mas a dosimetria até agora não entrou em prática. Bom, recentemente também tivemos o caso em que o ministro Alexandre de Moraes não autorizou a visita dos filhos do presidente Bolsonaro ao próprio presidente, né? Durante o Dia dos Pais. Agora, essa questão da jornalista e também uma decisão que está repercutindo bastante da justiça brasileira, segundo o empresário Elon Musk, a restrição aí de conteúdo dos candidatos durante a eleição, durante o período eleitoral. Lembrando que é uma decisão de 2019, que não foi revista, mas de qualquer maneira que acaba repercutindo, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, esse combo, Geisiane, pode sim ter instigado aí a administração Trump a rever essa questão toda, mas devo aqui ressaltar que nenhuma decisão ainda foi tomada. Dentro da Casa Branca, nós temos algumas pessoas que são contrárias, por exemplo, à aplicação da Lei Magnitsky. A nossa colega Ana Paula Henkel trouxe a informação, né? O secretário de Tesouro, Scott Bessent, é um daqueles que não acredita que a Lei Magnitsky não resolveria nada, ou seja, ele seria contrário à aplicação da Lei Magnitsky. Mas uma coisa é fato, né? O jornal Financial Times está trazendo essa informação, a agência de notícias Reuters ontem também já repercutia essa publicação do Financial Times, e diante desse combo que a gente trouxe, é bem provável que sim, que o governo americano esteja se debruçando sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes. Será Magnitsky ou outro tipo de sanção? A gente precisa aguardar a decisão do governo americano, Geisiane. Malandro não para, malandro dá um tempo, chora a petezada. A gente sempre disse e a gente sempre soube que o Lula sabia de tudo. Agora as provas estão aí. Provas revelam que o Lula sabia de todo o esquema do INSS, sabia de todos os esquemas de corrupção do Lulinha, do careca do INSS, do seu chefe de gabinete e da lobista do careca do INSS, que é amiga íntima do Lulinha. Provas revelam que o Lula sabia de tudo. Caída a casa. E o PT sabe. E é com isso que o Lula vai perder a eleição. O PT já está dizendo, Lula perdeu a eleição. O que eu vou mostrar para vocês agora são provas de esquema de corrupção, de novo, no governo Lula, envolvendo o filho do Lula, e o Larápio sabia de tudo. Então, você tem que curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que o Brasil inteiro veja essas provas que eu vou mostrar agora para vocês. Mensagens que a Polícia Federal teve acesso. Olhem isso daqui. Não adianta mais o Lula fingir que não sabia de nada. Essa mensagem aqui mostra que a lobista, a Roberta, a lobista do careca do INSS, aquela que está envolvidaça com o careca do INSS, que fazia todo o esquema da corrupção do INSS, ela tinha acesso direto ao Lula. Ela conversava diretamente com o Lula. E aqui mostra que o Lula queria dar até um cargo no seu governo para ela, lobista do careca do INSS e amiga íntima do seu filho, que dividia a casa com o Lulinha, inclusive, em Brasília. Ó, mensagem dela, Roberta, palavras dela, sabe? Fui das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou, escolhe onde você quer ficar. Olha só, o Lula ofereceu um cargo para essa bandida. E não é qualquer bandida, é sócia do filho do Lula. Ela diz isso. Esse tal de Gustavo diz, aquela empresa é para dar resultado. Ela responde, na minha sociedade com Fábio. Sabe quem que é Fábio? Fábio é o Lulinha. O nome verdadeiro do Lulinha é Fábio. Ela é sócia do filho do Lula em esquemas. E ela não é só sócia do Fábio, do Lulinha. Ela só não teve oferta do próprio Lula para ter um cargo. Ela mesma diz que ela manda no governo, ela vai onde ela quer. Ela manda no governo Lula. Estou em cargo nenhum e ando onde eu quero. Fábio é o filho do Lula. O Lulinha e eu somos uma coisa só. Se eu sou uma bandida e eu esquematizei todo o esquema do INSS com o careca do INSS, o Lulinha fez a mesma coisa, porque o Lulinha somos uma coisa só. Se um fala vai, todos vão. A gente é irmão, sabe?
Essa bandida diz que ela e o Lulinha são a mesma coisa. Aí ela fala aqui, ó, só que o Fábio não aparece, porque o Fábio tem que se preservar. Sabem quem é essa Roberta? Essa Roberta que o Lula ofereceu cargo para ela no governo, que ela transita onde ela quer no governo, que ela é sócia do Lulinha. Essa Roberta é o braço direito do careca do INSS. Ela e o careca do INSS articularam toda essa corrupção que nós vimos da fraude do INSS, roubando, saqueando os aposentados, os pensionistas. Essa bandida é sócia, segundo essas mensagens, do filho do Lula e tem contato direto com o próprio Lula. E ela é gulosa. Ela fala aqui, ó, eu quero 100 milhões esse ano. 100 milhões. É próximo a 129 milhões, né? Essa galera só fala de 100 milhões pra cima, né? E ó, segundo ela é modesta ainda, ó. Sou modesta. Gente, nós estamos falando de um mensalão de novo, de uma lava-jato de novo. Isso é a esquerda, feita para saquear, criada para roubar o dinheiro público, roubar o povo. Anularam a lava-jato, mas tá aqui, ó, uma nova lava-jato, se não piorada, envolvendo de novo governo Lula. Tudo de novo e colocam esse cara no poder de novo. Tá aqui, corrupção de novo do governo Lula. Olha aqui, ó, negociando compra de joia para lavagem de dinheiro. Olha o preço das coisas. 11 mil reais, 9 mil reais, tudo para lavar dinheiro. E eu afirmo o seguinte para vocês. Lulinha tem que ser preso preventivamente porque ele fugiu do Brasil. Ele está envolvido em esquema de corrupção e ele está fora do Brasil fugido. Ele tem que ser preso preventivamente porque ele está fugido do Brasil e as mensagens mostram isso ainda. Quando a Roberta está comprando joias para lavar dinheiro de corrupção, ela fala aqui, ó, temos prazo porque Fábio vai embora. Fábio vai embora. Isso aqui, ó, olha isso daqui, ó, 2025. Então tem prazo. As coisas irão acontecer porque eu tenho que tirar o Lulinha e a família dele do país até junho. Será que isso daqui não foi ordem do próprio Lula para evitar que o Lulinha fosse preso? O Código de Processo Penal é expresso. Quando alguém foge de investigação, foge do país para fugir de processo, deve ser preso preventivamente. Aqui, ó, Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, para evitar novos crimes, como garantia da ordem econômica, para evitar crimes contra a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou, aqui o motivo da prisão, aqui o motivo que ele tem que ser preso, para assegurar a aplicação da lei penal. Lulinha está fugido da aplicação da lei penal. André Mendonça tem que decretar a prisão preventiva do Lulinha imediatamente. É por isso que ontem, o PGR, funcionário do Lula, porque esse PGR que aí está foi nomeado pelo Lula, pediu para o André Mendonça, para o caso do Lulinha, ser enviado ao primeiro grau. O PGR, fazendo serviço para o Lula, tentou tirar esse caso das mãos do André Mendonça para blindar, proteger o Lulinha, mas o André Mendonça não aceitou. O PGR veio agora dizer que o Lulinha não tem prerrogativa de foro, então esse caso não tem que estar com o André Mendonça no STF, tem que ir para o primeiro grau, porque quem não tem prerrogativa de foro tem que ser processado no primeiro grau. Ah, é mesmo, PGR? Por que o inquérito das fake news está desde 2019 sem ninguém com prerrogativa de foro no STF? Tá vendo, gente? É por isso que eu quero arrumar a justiça desse país. Eu quero a reforma desse sistema de justiça, porque essa justiça não pode ser chamada de justiça. Nós temos o chefe do Ministério Público colocado lá pelo Lula, trabalhando para o Lula, protegendo o Lulinha. Nós temos o chefe da Polícia Federal colocado lá pelo Lula, protegendo o Lulinha. O que eu quero? Eu quero que o chefe do Ministério Público seja dos quadros do Ministério Público e não seja colocado lá pelo presidente da República. Seja colocado lá, escolhido entre os membros do Ministério Público. O chefe da Polícia Federal não pode ser colocado pelo presidente da República. Tem que ser escolhido dentre os membros da Polícia Federal, para que a Polícia Federal e o Ministério Público tenham independência funcional. Se assim ou fosse, Lulinha já estava preso. Quem sabe Lula já estava preso. Essa é uma das reformas que eu quero para o nosso sistema de justiça, para acabar com essa palhaçada.
É óbvio que o chefe da Polícia Federal, é óbvio que o PGR estão protegendo o Lula e o Lulinha. É óbvio. Senão, o Lula troca eles. O Lula troca o chefe da PF, o Lula troca o chefe da PGR. Não tem como esse país ir para frente sem uma reforma séria no sistema de justiça, que é o que eu quero. Eu quero arrumar essa justiça do Brasil para que possamos combater a corrupção. Enquanto não arrumarmos a justiça desse país, que é o meu maior objetivo de vida, o meu objetivo político, não há que se falar em segurança pública, em segurança jurídica, não veremos corruptos presos, não veremos poderosos presos, porque esse sistema de justiça, do jeito que é, do jeito que está, foi feito para proteger criminosos de colarinho branco e faccionados. Eu vou colocar o dedo nessa ferida, eu sei o que está errado, eu sei o que tem que mudar e eu tenho coragem para tentar arrumar essa justiça. É por isso que eu sou o candidato a deputado federal pelo Paraná, para enfrentar essa gente. Chiquini é 3.000. Se você quer o advogado mais combativo do Brasil, enfrentando esse lixo do PT, essa ditadura da toga, no Paraná, para deputado federal, vote 3.000. Eu vou arrumar essa justiça do Brasil. Não vamos nos curvar a esse bando de lixo. Vocês acompanharam com a gente aqui no canal que a PGR hoje de manhã tinha pedido para que os casos de investigação do Lulinha que estavam com o André Mendonça fossem para a primeira instância. Agora o Mendonça chegou e vai peitar a PGR e manter no STF as investigações do Lulinha. Essas são as informações de última hora do SBT News. Ainda não há decisão formal do Mendonça sobre isso. Por enquanto, a única coisa que há é a PGR pedindo para que os casos sigam para a primeira instância. Mas, informalmente, nos bastidores, o Mendonça já anunciou que os casos serão mantidos dentro do STF. Inclusive, demonstrou que está bastante indignado com o fato de que estavam pedindo que os casos que estão com ele descessem para a primeira instância, mas o que está com o Dino investigando, sobretudo, vazamentos e etc., de mensagens nesses inquéritos todos, permaneceria com o Dino. Quer dizer, só o Dino trataria do Lulinha no STF e os casos do Mendonça passariam para a primeira instância. Claro, o Mendonça não é bobo, achou tudo isso estranhíssimo e também já anunciou que há nos inquéritos que ele está investigando, que há dentro deles autoridades com foro privilegiado. Ou seja, nós estamos lidando não apenas com Lulinha, Roberta Luxinger e Careca do INSS. Segundo o que o Mendonça antecipou nos bastidores, repito, ainda não há uma decisão formal, teremos autoridades com foro privilegiado sendo investigadas pelo Mendonça. Portanto, meus caros, a probabilidade, se isso se confirmar, de que haja gente do primeiro escalão do governo Lula investigada e anunciada logo como investigada é grande. Quem sabe até isso não bata na porta do próprio gabinete da presidência da República, já que o Marcola, que está na antessala do gabinete do Lula, até ontem estava, ele é uma dos personagens com os quais tanto a Roberta quanto o Lulinha lidaram durante essa trama toda que envolvem os dois em tráfico de influência. Essa é a acusação que recai sobre eles. Portanto, a tentativa da PGR de jogar esses casos para a primeira instância, eu já falei isso em vídeo anterior aqui no canal, era também a de sinalizar para a imprensa que não haveria, de forma nenhuma, alguma autoridade do governo Lula sendo investigada. Se fosse para a primeira instância é porque ninguém tinha foro privilegiado. Se os casos se mantêm com Mendonça, ele está afirmando agora o sinal contrário, que há sim autoridades com foro privilegiado a serem investigadas pelos inquéritos que estão investigando hoje o Lulinha. Ou seja, tem gente do governo que vai ser investigada pelo Mendonça. Sabe-se lá de que nível, sabe-se lá, inclusive, se isso não, repito, não baterá no gabinete da própria presidência da República. Afinal, estão investigando o filho, porque não poderão também investigar o pai. Muito difícil insistir na tese de que o Lulinha estava envolvido nesse escândalo todo milionário, junto com uma trinca do barulho que a
Roberta Luxinger e o próprio careca do INSS, e o Lula, o pai, não sabia de nada. Mais uma vez, não sabia de nada. Vai meter essa outra vez, Lula? Difícil. Vamos aguardar a decisão do Mendonça saindo. A gente volta aqui para fazer vídeo e vamos aguardar como ele vai justificar. Vamos aguardar quem que ele vai anunciar como autoridade com foro privilegiado de dentro do governo Lula, que será investigada para justificar que esses casos se mantenham dentro do STF. Pode ser um estardalhaço, e um estardalhaço às vésperas das eleições. Se a gente tiver gente do governo Lula, quem sabe até ele próprio, no meio desse rolo, pelo menos no meio das investigações, meus caros, na porta da eleição, será desastroso para o Lula. Tentaram tirar do Mendonça e talvez o tiro tenha saído pela culatra, porque chamaram a atenção para eles e o Mendonça talvez reaja anunciando quem que ele está mirando de dentro do governo Lula para investigar. Qualquer coisa, qualquer novidade, a gente volta aqui no canal. Deixa o seu comentário, se inscreva aqui para você ficar ligado em tudo que acontece na política e no judiciário brasileiros. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.